Bora falar de futebol? Bora falar de mais uma rodada interessante para o Palmeiras nessa luta pelo tricampeonato brasileiro, depois das frustrações que o clube viveu com as eliminações nas Copas, tanto Libertadores quanto Copa do Brasil. Quem acompanha o canal do Fragoso aqui, quem é inscrito no canal do Fragoso, viu, depois das eliminações, um vídeo que eu publiquei envolvendo justamente uma série de 6 jogos que o Palmeiras vai ter diante de adversários mais frágeis, enquanto os candidatos ao título terão não só adversários em confrontos direto na luta pelo título, como também dividirão a atenção no calendário com outras competições. Bom, se você quer ver esse vídeo lá daquela fotografia, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link aqui, você pode clicar já, que está aqui na tela, mas se quiser, você continua assistindo esse vídeo e depois assiste o vídeo daquela época da fotografia para explicar essa sequência. Ou, se você preferir, pausa esse vídeo, assiste lá para você entender do que eu estou falando e depois você volta para assistir esse daqui, que é já com a referência atualizada. Show? Bom, vou trazer todos esses detalhes, mas antes, para a galera que está chegando agora, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Se inscreve no canal que eu quero bater 100 mil logo, hein? Se inscreve aqui, clica no botão inscrever-se, já ativa o sininho, notificações, sempre que pintar vídeo novo, e todo dia às 7 da manhã tem, você vai receber no seu celular o aviso. Além disso, ó, clica no like, que é muito importante para o trabalho aqui. Clica no hype também, que é fundamental. E evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo. Combinado? Bora pro tema do vídeo? Seguinte, 2 rodadas bem interessantes nessa arrancada que eu citei naquele vídeo e que a gente vai acompanhando aos poucos aqui nessa cobertura de Palmeiras. Depois da queda do Palmeiras nas Copas, o Palmeiras olharia para a tabela e enxergaria essa fotografia que eu vou citar aqui. O Botafogo com 46 pontos conquistados, o Fortaleza com 45 pontos conquistados e um jogo a menos, o Palmeiras com 41 pontos conquistados e o Flamengo atrás do Palmeiras com o mesmo número de pontos, porém com um jogo a menos. Então, naquele momento, o Palmeiras tinha um potencial de 7 pontos de distância para o líder, porque o Palmeiras tinha 41 e o Fortaleza 45. Se vencesse o jogo que estava devendo, ou melhor, se vencer, porque ainda não disputou, pode haver mais 3 pontos do Palmeiras. Então, havia essa possibilidade. É uma potencial distância alta, sem dúvida alguma, que precisa ser cortada se você quer disputar o título brasileiro nas rodadas finais. O Palmeiras tinha uma distância real para o Botafogo, ou seja, mesmo número de jogos, de 5 pontos. É uma distância que, a depender do vacilo que você dá, abre para 8. Complica bastante a vida se você quer chegar lá na reta final disputando o título. Um Palmeiras que tinha a mesma pontuação do Flamengo naquela fotografia daquele momento, porém com um jogo a mais, como eu disse, e os dois tinham o mesmo número de vitórias. O que isso significa? Num critério de desempate em pontos, o Flamengo levaria melhor. E além disso, claro, como eu disse, o Flamengo ainda poderia abrir 3 pontos do Palmeiras com esse jogo a menos. Essa era a fotografia. Era uma fotografia em que o Palmeiras estava ali na briga, mas que tinha um potencial de sair com algum tropeço a qualquer momento. Das chamadas 15 finais que o Palmeiras tinha dali para frente, o Palmeiras vence o Cuiabá, tendo de ser mandante em Campinas, longe do Allianz Parque. Palmeiras que, como mandante no Campeonato Brasileiro, havia perdido para o Atlético Paranaense na Arena Barueri e havia perdido para o Internacional na Arena Barueri. Detalhe que ainda não havia vencido uma equipe de Série A de Campeonato Brasileiro jogando longe do Allianz Parque como mandante. Atenção, como mandante, galera. Não é como visitante. Havia perdido, ou melhor, empatado com o Corinthians no Campeonato Paulista na Arena Barueri também como mandante. 2-2. E aí, viu, nessas 15 rodadas finais, abrindo justamente, né, essas 15 finais, com a vitória contra o Cuiabá, o Botafogo só empatar com o Bahia, naquele que era um confronto direto ali na parte de cima da tabela, perdendo 2 pontos na rodada 24. E o Palmeiras vencendo o jogo. A distância que era de 5 pontos para o Botafogo caía para 3 naquele momento. E o Palmeiras ficou a apenas uma vitória de distância, que é um critério de desempate importante num campeonato equilibrado como esse. Na rodada 25, o Palmeiras vence o Atlético Paranaense jogando na Liga Arena, jogando fora de casa. Claro, era um Atlético Paranaense que, nesse momento, vive uma fase difícil, vive um centenário muito complicado, está dividindo atenções aí, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, mas no brasileiro precisa abrir o olho para não cair. Agora,
justamente pela pressão que vive o Atlético, naturalmente não seria um jogo fácil. E o Palmeiras não só vence como convence. Assim como convenceu contra o Cuiabá com 5-0, evidentemente. Mas vence mais uma final. E vem o destaque, que é muito importante em relação a esse resultado. Quando vence o Atlético, o Palmeiras vê o confronto de líder e vice-líder acontecer. Fortaleza e Botafogo. E o Fortaleza, que tinha potencial de abrir mais distância do Palmeiras, porque tem um jogo a menos, perde esse jogo para o Botafogo. O que se torna interessante, porque, como eu disse, poderia abrir muita distância com um jogo atrasado. Quando perde esse jogo, o Botafogo assume a liderança real do campeonato e aí a fotografia muda. Além disso, veja só que interessante para o Palmeiras. O Flamengo enfrentou o Corinthians, que havia vencido apenas 4 jogos de 24 partidas no Campeonato Brasileiro e perde o jogo. Um Flamengo muito remendado, um Flamengo com muitas lesões, Arrascaeta fora, Michael reforço fora, Gabigol fora, Vinha fora, De La Cruz fora, enfim. Um Flamengo com muitos jogadores fora de combate. E perde para o Corinthians, que havia vencido só 4 dos 24 jogos. Com isso, o Palmeiras abre 3 pontos do Flamengo, que tem agora uma vitória a menos. Então, se o Flamengo era um potencial time a passar o Palmeiras com o jogo que tem devendo, agora não é mais. O Palmeiras conseguiu superar isso. A fotografia atual tem o Botafogo com 50 pontos e o mesmo número de jogos do Palmeiras. O Fortaleza com 48 pontos e um jogo a menos. E o Palmeiras com 47 pontos, tendo o Flamengo estacionado em 44. Veja como a fotografia mudou. Se antes o potencial líder poderia bater 7 pontos de distância, agora o potencial líder pode bater 4 de distância. O Palmeiras cortou em 2 rodadas. Se antes a distância real para o líder ali, de tabela, era de 5 pontos, agora é de 3. Baixou também. E aí vem um detalhe importante de se dizer também em relação aos confrontos diretos. O Palmeiras não enfrenta mais o Flamengo, que ficou para trás nesse momento na classificação, ou seja, não tem aquele momento em que pode perder pontos diretos para o adversário. E, diante dos adversários que estão à sua frente, tanto o Botafogo quanto o Fortaleza, o Palmeiras vai enfrentá-los em casa. O Palmeiras vai recebê-los nesse segundo turno. Não são adversários que o Palmeiras terá de viajar e encarar como visitante. E isso torna, claro, o jogo mais favorável ao Palmeiras. Jogando no Allianz Parque, onde o Palmeiras praticamente não tropeça, onde o Palmeiras é mais forte naturalmente. Então isso se torna uma vantagem para o Palmeiras, enfrentar os 2 adversários nos confrontos diretos em casa. E não custa dizer também, para mostrar como as 2 rodadas no caso foram bem interessantes, a construção dessas 2 rodadas foi bem interessante para o Palmeiras, não custa dizer que o Palmeiras viu Cruzeiro, São Paulo e Bahia, que estavam na cola a 3 pontos de distância do Palmeiras, ficarem mais para trás. O Cruzeiro, nesse momento, está a 6 pontos. Perdeu o jogo para o Internacional. Quando você olha para o São Paulo, perdeu para o Fluminense. Também está a 6 pontos atrás. E quando você olha para o Bahia, empatou com o Botafogo e perdeu para o Red Bull. O Bahia conseguiu ajudar, digamos assim, o Palmeiras na disputa pela parte de cima por conta do tropeço que gerou o Botafogo e também não encostou ou seguiu perto porque perde para o Red Bull Bragantino, que é um time da parte de baixo da tabela. Hoje está a 8 pontos de distância. Então, é muito claro que, olhando para essas 2 rodadas, o Palmeiras não só jogou melhor, convenceu, encontrou a equipe ideal para a reta final nesse momento, pelo menos essa é a minha percepção, a não ser que a equipe desande, mas não é o que parece, a equipe evoluiu depois do jogo contra o Cuiabá, jogou ainda melhor. Se contra o Cuiabá o Estevão apareceu muito
e a gente viu o Felipe Anderson e Maurício aparecendo bem, mas nem tanto em termos de volume, contra o Atlético Paranaense se viu um Felipe Anderson com o Maurício, com o Estevão, ou melhor, com o Estevão não, com o Caio Paulista pelo aquele lado esquerdo, funcionando muito bem. O Estevão funcionando muito bem também, o Flaco Lopes conseguindo fazer movimentações, dando assistência de novo. O time está em evolução, em performance, conseguindo resultados e acelerando, sem outro foco que não seja o Campeonato Brasileiro. Enquanto as outras equipes dividirão a atenção, pelo menos quem não cai fora, né? Mas todas elas nesse momento ainda têm fases a cumprir em outras competições, que podem gerar lesões, que podem gerar uma pressão psicológica maior, que pode gerar desgaste. Tudo isso pesa contra, ainda mais no segundo semestre. Então, nesse momento, o Palmeiras, nessa arrancada que pretende ter dentro do Campeonato Brasileiro, vai conseguindo enxergar a tabela, ajudando a distanciar quem estava para trás e conseguindo cortar pontos de quem estava na frente. Na próxima rodada, o Palmeiras vai receber o Criciúma, que luta contra o rebaixamento. Assim como o Botafogo também vai receber um candidato a rebaixamento, que é o Corinthians. Enquanto o Flamengo tem um clássico contra o Vasco da Gama e o Fortaleza vai jogar fora de casa, vai enfrentar um Atlético Paranaense desesperado para voltar a vencer em Curitiba. A ver como será o comportamento no contexto da rodada. As últimas duas foram bem interessantes para o Palmeiras. Depois da data FIFA, a gente vai entender se a próxima rodada novamente vai ser muito favorável como as outras duas anteriores foram ao time de Abel Ferreira. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo, suas previsões, o seu olhar para a tabela, o seu olhar para a rodada, o que você bem entender, fica super à vontade para comentar. E não se esqueça de se inscrever no canal do Fragoso, de ativar o sininho, de deixar o seu like, de deixar o seu hype, espalhar o vídeo para todo mundo. E claro, como eu disse, comentar aqui embaixo, debater com a galera. Bora falar de futebol!